Olá, mulherada! Sejam bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do Pode Ver Mulher. Uma alegria estar aqui com vocês. Lembrando que nosso programa, todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas, estamos no canal da Rádio Verona 87.9. Uma alegria imensa sempre estar com vocês. E olha só, hoje nós vamos falar sobre liderança feminina. E para isso, nós trouxemos uma mulher que vive isso na prática há mais de 20 anos. Olha a experiência que ela tem. Ela é uma empresária que não só construiu resultados, mas que hoje ensina outros empresários a saírem da operação e assumirem um lugar estratégico que realmente transforma empresas. Estou falando de ninguém mais, ninguém menos do que Juliana Porto. Seja bem-vinda, Juliana. Oi, Lene. Obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui. Espero poder contribuir com esse pouquinho de experiência que a gente tem para essas mulheres aí que estão nos ouvindo, para todo mundo que está nos ouvindo aqui, sobre esse tema extremamente importante que é a liderança. Que legal. Gente, são mais de 20 anos. É muita bagagem, Juliana. Eu sei que você vai contribuir muito, muito mesmo aqui com o Pode Ver Mulher. E eu já queria começar com uma pergunta muito legal. Tá. O que realmente define um líder hoje? Excelente pergunta. Sempre foi assim, mas eu acredito que na atualidade, principalmente nesse novo movimento de mercado, essa nova geração que está entrando no mercado de trabalho, então o que a gente entende? Que hoje a liderança ela está menos voltada para cargo e mais voltado para o poder de influência, mais voltado para a capacidade que aquele líder tem de influenciar a realidade, de influenciar as pessoas. Até porque a gente precisa entender que a liderança ela está muito voltada hoje a trazer clareza. Sim. Então, um líder hoje que realmente é de alta performance, um líder hoje que realmente se posiciona como líder, ele é aquele capaz de gerar clareza num ambiente confuso. Entendi. Porque, além de a gente estar vivendo um momento de transição, então dentro das empresas hoje a gente tem aí esse movimento de confronto de geração. Então a gente tem as gerações mais antigas, essa geração nova que está entrando, né? Então acaba que, quer queira ou não, esse ambiente com diferenças geracionais gera confusão, gera conflito. Então aquele líder que ele é capaz de trazer essa clareza e talvez o ponto mais importante é aquele líder que seja capaz de sustentar desconforto. Você falou bem. Essa questão de sustentar. Tem muitas mulheres que elas querem liderar, mas poucas sustentam resultados. Perfeito. É exatamente essa questão de um líder de alta performance. Explica pra gente melhor. Bom, quando a gente fala de liderança de alta performance, quando você fala sobre alta performance, é a entrega de um resultado realmente diferente. É um resultado diferente que traz mudanças, que gera movimentos diferentes. Sim. Quando a gente fala de liderança de alta performance, é aquele líder que consegue realmente entregar resultados. Porque assim, Lene, liderança, quando você está no cargo de liderança, o seu resultado não fala mais sobre o seu trabalho. O seu resultado, ele é consequência de um resultado de um time que você lidera, de pessoas que você gerencia. Então, hoje, para você sustentar esse resultado, o líder ele tem que entender, e quando a gente fala de mulher, culturalmente a gente aprendeu que nós mulheres somos mais emoção do que razão. Exatamente. Então, muitas vezes isso atrapalha, não é? Atrapalha, porque assim, dentro do mundo corporativo, a gente precisa entender que a gente precisa entregar resultado. Sim. O líder, ele precisa entregar resultados, certo? E quando a gente baseia a nossa tomada de decisão mais na emoção do que na razão, a gente acaba abrindo a possibilidade para que esse resultado ele não seja tão bom. Então, hoje, para a gente sustentar essa liderança de alta performance, a gente tem que focar mais na razão do que na emoção. E eu não estou dizendo aqui que a gente não pode sentir. Não estou dizendo aqui que é para a gente abrir mão de sentimento. E nós, mulheres, somos muito sentimentais. Somos. Né? Então, assim, a gente não tem como abrir mão disso porque faz parte da nossa essência. Faz parte da nossa essência. E muitas vezes isso também
pode ser que atrapalhe, mas também ajuda a gente a solucionar muitas coisas, porque a mulher, ela tem esse lado emotivo. Exatamente. Então, ela tem sensibilidade para resolver muitas questões que o homem não tem tanto esse olhar, não é isso, Juliana? Exatamente. O que difere um líder de alta performance e talvez o que difere o resultado de uma mulher na liderança e de um homem na liderança? Geralmente, tá? Existem as exceções, porque o homem, por ele ser mais racional, sim, ele consegue realmente pensar com mais racionalidade e acaba que ele entrega um resultado que no mundo corporativo é visto como um resultado mais eficiente. Então, como é que nós mulheres podemos trabalhar isso? Entender que a gente sente, a gente não precisa abrir mão desse sentimento, mas entender que nesse momento eu preciso tomar uma decisão mais racional. Eu preciso pensar no resultado do negócio, né, no resultado daquela entrega. Então, eu coloco ali o meu sentimento, vamos colocar entre aspas, um pouco de lado, eu deixo para sentir aquilo depois e penso mais racionalmente sobre isso. E aí vai fazer com que a gente consiga sustentar resultados, sustentar decisões, né? É isso. Muitas mulheres, elas travam, né, nessa Sim, insegurança, que a gente até falou, a questão das emoções, que muitas vezes nos atrapalha, isso é de fato, isso é fato, mas também nos ajuda a resolver outras coisas. Sim. Mas mesmo sendo boas tecnicamente, porque tem muitas mulheres líderes que são, assim, um exemplo, Sim, impactam nessa questão da técnica. Sim, sim. Mas como você, que trabalha diretamente isso nessa prática, o que elas podem e devem trazer de diferente na liderança delas? Lene, eu vou falar um pouquinho do que eu observei ao longo dos meus mais de 20 anos aí. 20 e tantos anos, vou falar não, senão eu vou entregar a minha idade aqui. Mas vamos lá. O mundo corporativo, ele sempre foi um mundo mais masculino. E à medida que a gente foi entrando no mercado de trabalho, a gente foi galgando o nosso espaço. Sim. A gente ainda, infelizmente, tem uma diferença, inclusive, de cultural dentro das empresas. Apesar de eu ocupar o mesmo cargo que um homem, às vezes eu ganho até menos. Só pelo fato de eu ser mulher. Eu queria depois a gente falar sobre isso, porque isso mexe também muito com a gente. E às vezes a mulher entrega até muito mais. Entrega né? até muito mais. E por ainda a gente ter essa cultura muito masculina dentro das empresas, quer queira ou não, a gente acaba se tornando líderes com uma certa insegurança. Será que eu estou tomando a decisão certa? Será que é isso que eu devia fazer? Será que eu devia realmente pensar menos no que eu estou sentindo e ser mais racional? Então a gente acaba fazendo algumas cobranças que lá fora nem esteja fazendo. Então, assim, respondendo a tua pergunta, o que a gente faz para isso? De que maneira prática? Primeira coisa, eu tento entender os sentimentos e principalmente a insegurança dessa líder. De onde é que essa insegurança está vindo? Tá, é porque você não sabe? É porque você tem medo de dizer alguma coisa? Você tem medo de movimentar diferente essa realidade? Mesmo entendendo isso, a gente trabalha para que elas ajam independente desse sentimento, independente dessa insegurança. Por quê? Como eu disse há pouco, o mundo corporativo, ele é feito de resultados. Então, independente do que eu estou sentindo, eu preciso entregar um resultado. Aí, a gente faz um trabalho de qual é a situação nesse momento? É essa situação. Perfeito. O que a gente precisa fazer independente do que você está sentindo? Qual é a decisão que a gente precisa tomar? Qual é o resultado que a gente precisa atingir? E aí a gente trabalha a ação dessa líder independente do que ela está sentindo. Então é mais ou menos assim que a gente conduz. Claro que tem outros pormenores, a gente precisa entender o ambiente, a posição em que ela está, mas no geral é entender esse sentimento e fazer a líder agir independente desse sentimento que ela tem. E você falou bem, e lembrando que muitas líderes, a maioria delas, tem a história dos filhos. Sim. Tem a família, tem vários fatores. E nós, mulheres, a gente consegue carregar tudo isso na bagagem e desenvolver um grande trabalho, né, isso, Juliana? Perfeito. É aquela história, né, Lene? Nós, mulheres, a gente faz, não é nem dupla jornada, é tripla jornada. Inclusive, a gente estava conversando ontem lá na empresa, né, eu e os meus sócios,
Nesse sentido de quando a gente chega em casa, geralmente o homem, não sei se a gente tem alguma espectadora aqui que é empresária, que é líder, enfim. Mas geralmente o homem, ele chega lá em casa, ele tira o sapato, ele senta no sofá. Sim. Como diz uma grande pessoa que eu sigo na internet, o homem geralmente ele abre uma caixinha por vez. Em algum momento alguém ensinou que nós mulheres tínhamos que abrir 5, 6, 10 caixinhas. Verdade. Acho que é a primeira coisa que a gente precisa, o primeiro tabu que a gente precisa quebrar, né? E liderar não é só na empresa, porque lá em casa a gente lidera, né? No ambiente religioso a gente lidera, enfim, a gente está sempre participando de alguns movimentos e a gente está sempre fazendo acontecer, uns com mais intensidade, outras com menos intensidade, mas no final das contas é isso. E nós mulheres, principalmente a mulher que empreende, a mulher que é gestora, a mulher que é líder, que é dona de um negócio, se você reunir elas vão estar bem mais cansadas que os homens, justamente por conta dessa tripla jornada que a gente faz de chegar em casa e ainda ter que cuidar do menino e ainda ter que fazer a comida do outro dia e deixar a menina na escola, ensina a tarefa e você ainda tem que dar conta da cobrança do filho. Mãe, eu nunca mais estive com a senhora, do marido que cobra, cadê você que não está me dando atenção. Então, ser mulher, empreender e ser líder. E detalhe, uma vez eu vi um comentário e eu achei bem verdade. O homem senta, o homem vai lá, come alguma coisa e diz, vou dormir. Exato. E ele vai dormir. A mulher diz, vou dormir, e ela vai fazer 1000 e outras coisas para poder deitar, porque nós somos assim. Nós somos assim. É isso. Você falou da empresa, eu queria mais que você falasse sobre a Boom Soluções Empresariais. Fala sobre a empresa pra gente. Falo. A Boom, hoje, ela está se tornando um grupo de empresas. Ela iniciou alguns anos atrás. Na verdade, eu vou contar um pouquinho antes, né? Eu e minha sócia, Nicole, a gente, ao longo desses mais de 20 anos, a gente sempre atuou com empresas. Lá na faculdade, a gente ainda, na época de estágio, a gente se apaixonou pela organizacional. Terminando a faculdade, a gente começou esse processo de estudar sobre organizações, porque a gente se apaixonou. Acho que da nossa turma de 60 alunos, acho que só nós duas ingressamos para essa área. Então, ao longo desses 20 anos, nós viemos trabalhando com organizações, desenvolvendo pessoas, desenvolvendo o comercial. Mas a Boom, ela surgiu alguns anos atrás, 3 anos atrás. Ela iniciou como um processo de marketing, né? E a gente hoje tem uma empresa dentro do grupo de marketing, mas a gente iniciou com mais foco em marketing. Mas a gente nunca deixou de fazer consultoria, né? E aí a gente entendeu, no processo de entrega de marketing para o nosso cliente, a gente entendia que a gente entregava um resultado de marketing, mas a coisa não acontecia. E aí a gente começou a entender, a gente precisa também auxiliar o nosso cliente vamos investir no marketing, vamos fazer tudo, implementar todas as estratégias de marketing para que a gente tenha um bom resultado, um tráfego, chegue clientes, mas não adianta nada disso se a gente não tiver uma organização interna, se a gente não tiver processos desenhados, se a gente não tiver as pessoas certas nos lugares certos, se a gente não tiver um planejamento estratégico estruturado, né? Então, é uma cultura muito bem desenvolvida que hoje a gente tem visto muito. Há muitos anos a gente fala sobre cultura organizacional. Sim, que é importante. Que é extremamente importante, mas desde 2020 para cá a gente percebeu que as pessoas realmente prestaram atenção quando a gente fala sobre cultura organizacional. Então, a Boom, ela agregou o serviço de consultoria também, né? A gente trouxe para dentro da casa, fora a nossa produtora audiovisual e a nossa empresa de tecnologia que está aí nascendo. Então, hoje a gente é um grupo onde a gente consegue atender aí as demandas de uma empresa, desde o marketing até as soluções de consultoria, né, nas áreas de comercial, financeiro, pessoas e processos, e a área industrial. A gente tem um consultor que é especialista na área, né, de fábrica. A gente tem a nossa produtora audiovisual que faz ali um
um complemento, um trabalho complementar para o nosso marketing. Porque hoje em dia o marketing está sendo assim uma cereja do bolo, né? Sempre, eu acho que sempre foi, né? Sempre foi. O que a gente tem visto hoje é um novo modelo de marketing, que é o que a gente implementa lá na 360, que é a empresa do grupo que cuida do marketing dos nossos clientes, né? Então, assim, hoje a gente busca entregar um marketing que entrega mais performance, que entrega mais venda. Não é mais só você fazer post. Nicole gosta muito de dizer isso, né? Marketing não é mais só sobre fazer post. É sobre você realmente produzir um conteúdo de qualidade e que esse produto de qualidade faça gerar um lead, e esse lead ele termine numa venda. Porque post por post, qual é a garantia que a gente vai ter que ele vai vender? Não. Tem que ser algo bem desenhado, com estratégias voltadas para o comercial. Então, resumindo, a Bu é mais ou menos isso. Ai, que legal, uma empresa completa. Isso. Sobre liderança mal desenvolvida. Tá. Ela impacta diretamente no lado financeiro da empresa, nos negócios? Me fala sobre isso. 100%. Até porque, assim, o resultado financeiro, ele é reflexo de decisão. Então, se eu olho para o meu resultado financeiro e ele não tá legal, ou ele tá muito bom, pode ter certeza que isso é reflexo das decisões que foram tomadas. E as decisões, ela vem do processo de liderança. Então, qualquer decisão que a gente toma dentro da empresa, ela vai refletir no financeiro. Então, se eu tenho, por exemplo, uma liderança confusa, essa liderança confusa vai fazer com que a gente gere uma execução fraca. E essa execução fraca, ela não vai permitir que a gente tenha resultados. Entendi. Então, a gente precisa entender realmente que toda decisão tomada, até porque, Helene, eu gosto muito de dizer assim, quem monta um negócio, monta pensando num retorno financeiro. Sem dúvida. Sem dúvidas. A gente até pensa em ajudar aquela região em que a gente vive, em gerar mais emprego, em fazer circular um produto ou um serviço que a gente acredite que é muito bacana, mas no final das contas, a gente monta um negócio pensando no retorno financeiro. Isso é fato. Então, se eu montei um negócio buscando um retorno financeiro, eu preciso entender as minhas decisões hoje que eu estou tomando vão me trazer um retorno financeiro bacana. Eu realmente hoje tenho isso desenhado internamente. A minha equipe sabe hoje qual é o resultado financeiro que eu espero. Eu gosto muito de dar como exemplo, quem está acompanhando aí as redes sociais, vê muito o dono da CIMED. Sim. Para mim, é um assunto que está bem falado. Que está bem falado, ele está em alta, está em visibilidade no momento. Eu gosto muito de citar ele como exemplo quando ele diz assim, se você perguntar para o meu porteiro quanto é que a empresa vai faturar esse ano, o porteiro sabe dizer. Por quê? Porque todo mundo precisa entender quanto é que a empresa precisa faturar, o que a gente precisa fazer, que negócios a gente gera, que produto ou serviço a gente vende, porque isso é importante, porque cada um precisa saber, dentro do papel que executa na empresa, se ele fizer ou se ele não fizer, aquilo dali vai resultar no impacto positivo ou negativo para o financeiro da empresa também. Cultura, processos, mas também para financeiro. E quem é que faz isso acontecer? Quem é que faz isso ficar visível para os colaboradores? A liderança. Então, isso precisa ficar claro para a liderança, para que a liderança reverbere isso para a equipe. Então, sim, uma liderança mal desenvolvida, ela reflete negativamente no financeiro, assim como uma liderança bem desenvolvida, bem estruturada, reflete positivamente no financeiro. E Ju, mais de 20 anos de estrada que você tem, qual é o erro mais comum que tanto as mulheres líderes como o líder em si, tanto homem como mulher, comete? Qual é o erro mais comum assim que você, nossa, de novo esse mesmo erro que a pessoa está cometendo, está trazendo esses mesmos resultados? Queria que você falasse sobre isso. Lene, excelente pergunta, tá? Hoje, o que eu vejo mais? O líder, ele quer ser
mais aceito do que ser respeitado. Eu queria que você falasse muito sobre isso, porque eu já vi esses casos do líder tá vendo que algo de errado está acontecendo, mas ele prefere ser aceito Isso. do que ser, de que ir contra aquela Exatamente. opinião, aquela decisão de um certo grupo. Pronto. Então, assim, se eu começo um processo de liderança buscando ser mais aceito do que ser respeitado, eu começo a flexibilizar, eu começo a aceitar o que eu não devo aceitar, eu começo a evitar confronto, e isso acaba gerando resultados ruins. A partir do momento que eu não permito conversar, a partir do momento que eu não consigo pontuar situações difíceis, a partir do momento que eu não consigo dizer não, porque quando você pensa em ser aceito, normalmente, não vou generalizar, mas normalmente, o medo de não ser aceito, ele está muito atrelado ao medo de dizer não. E às vezes o líder, ele precisa dizer não. Não é toda sugestão que a gente vai aceitar, não é toda decisão que a gente vai... Isso tem muito a ver com crenças também, não é, Juliana? Está muito ligado a crenças, né? O medo de não ser aceito está ligado a crenças limitantes, sim, a questões mais emocionais. E aí, como psicóloga, porque também sou psicóloga, minha formação primeiro é psicologia, é importante que a gente entenda. Quando eu faço um trabalho nas empresas, dentro do processo de consultoria, a área que eu faço, que eu cuido, que é a minha responsabilidade, é a área de pessoas e processos. Porque eu amo gente, amo, sabe? Gosto muito de brincar lá na empresa que o financeiro da empresa tem que estar organizado, o comercial tem que vender show de bola, mas se a gente não tiver pessoas, a gente não tem empresa. Líder que não entende de pessoas, não entende de negócios. Então tal que a NR1 tá vindo com tudo, né? A NR1 tá vindo com tudo. Porque pessoas, elas são a cabeça do negócio, não é isso? Exatamente. Nada flui se você tiver o colaborador doente. Perfeito. E eu achei super válido isso, porque nada funciona realmente sem as pessoas. E já fica aqui a minha sugestão para um outro bate-papo sobre NR1. Sim, sim. Né? Porque os empresários têm criado esse medo da NR1, achando que eles vão ter que fazer terapia e cuidado emocional, e a NR1 não tem nada a ver com terapia. É sobre realmente processos. Mas voltando para a tua pergunta, então assim, hoje o maior erro que um líder tem cometido, que a gente tem observado, é buscar ser aceito no lugar de ser respeitado. E essa conta, ela vai ser cobrada. Porque se eu estou buscando ser aceito, então eu acabo, como é que eu posso dizer? Passando a mão na cabeça, aceitando algumas coisas que a gente não deve aceitar. Por exemplo... Será que aquela pessoa tinha que estar naquele lugar? Aquela pessoa ainda faz sentido pra gente aqui na empresa? Certo? Aquele comportamento que o colaborador vem tendo, à medida que ele se repete, a gente não chama para conversar, a gente não posiciona com um pouco mais de firmeza, isso faz com que a empresa entenda, não, aqui a gente pode fazer o que quiser, a empresa não, o colaborador. A gente pode fazer o que quiser, e isso acaba minando a cultura da empresa, isso acaba minando a gestão daquela pessoa, e aí quando ele precisar tomar uma decisão mais firme, ele não vai conseguir. O ambiente já está totalmente tóxico, né? O ambiente já está contaminado, tóxico, e aí a gente... Voltando a falar um pouquinho dessa geração, se eu tenho um ambiente ruim, se eu tenho uma liderança ruim, hoje, a gente pontua muito sobre a geração Z, mas hoje é de um formato geral, mas a geração Z hoje, ela tem cobrado mais isso. Então, assim, antes, alguns anos atrás, a gente ficava numa empresa, mesmo que ela fosse ruim, ou porque a gente não queria sair, não tinha coragem, ou porque a gente não tinha outras oportunidades, então a gente ficava ali pensando, não, se eu perder isso aqui, eu tenho alguém lá em casa que depende de mim. Hoje as pessoas, mas principalmente a geração Z, ela diz assim, isso aqui eu não aceito mais. Esse ambiente tóxico, essa liderança tóxica, essa cultura ruim, eu não aceito mais. Inclusive, quando a gente chega num cliente...
e eu que trabalho na área de pessoas e processos, a primeira coisa que eu pergunto para o empresário é assim, como é que tá o teu Instagram? Juliana, o que é que o Instagram tem a ver com o que tu tá falando? Porque hoje, do mesmo jeito que a gente pesquisa sobre alguém que faz algum serviço, as pessoas pesquisam a nossa empresa para saber se aquela empresa é boa para se trabalhar. Sim. Antigamente, as pessoas perguntavam assim, Lene, tu tá contratando? Tô. Quanto é que você paga aqui para eu entender qual é o salário? Hoje, as pessoas não vão mais para a Lene. As pessoas vão lá para as pessoas que trabalham com a Lene e perguntam assim, ei, trabalhar com a Lene é bom? O ambiente de lá é legal? Se for, você consegue ter candidatos para entrevista. Se não for, você não consegue. Aí eu volto lá para o Instagram. Se o teu Instagram, e aí fica uma dica aqui para os empresários, para as mulheres empresárias que estão assistindo, estão vendo a gente, né, ouvindo, dá uma olhada como é que tá a tua rede social. Tá falando de pessoas? Tá mostrando a tua cultura? Tá reverberando o teu modelo de liderança? Porque isso, com certeza, impacta na atração de pessoas. E, Lene, só para finalizar a resposta sobre esse assunto, eu gosto de dizer o seguinte. No meu interessante ponto de vista, o maior desafio para um empresário não é mais venda. Vender é um desafio? Sempre vai ser. Porque tem um concorrente, tem um mercado, tem um monte de coisa. Mas no meu interessante ponto de vista, o maior desafio hoje das empresas é atração e retenção de talentos. Hoje a gente entra em contato com candidatos, a gente anuncia uma vaga, vamos começar do começo, a gente anuncia uma vaga. Se chegar, porque antigamente chegava 100, 200, eu passei anos fazendo seleção. Então, às vezes a gente anunciava uma vaga, chegava 300 currículos, eu ficava com a mão na cabeça. Como é que eu vou olhar 300 currículos para uma vaga? Porque há alguns anos atrás a gente não tinha a tecnologia que tem hoje, de sistema e tal. Exato. Hoje, se a gente anuncia uma vaga, chega 5, 6 candidatos, aí você liga, agenda, eles confirmam. Se aparece. Se aparece. Olha como as coisas mudaram. Empresário, viu? Você que está me ouvindo aí, você que está me vendo. Depois diz aqui se o que eu estou falando não é uma realidade, mas é uma realidade geral, a nível Brasil. A nível Brasil é uma realidade geral. Então a gente está falando aqui de liderança e fiz toda essa contextualização para a gente entender que assim, uma liderança mal desenvolvida, uma liderança que não cuida das pessoas, uma liderança que busca ser mais amado, aceito do que respeitado, vai ter dificuldade de gerenciar pessoas. Olha, o ponto que você trouxe foi bem profundo. Sim. Porque antigamente, você falou a verdade, aparecia 300 candidatos para uma vaga e a pessoa ficava... Hoje em dia está assim, né? Hoje em dia está assim. Por que será que está, né, nessa questão? Lene, houve uma mudança de comportamento. Houve uma mudança de mentalidade que gerou uma mudança de comportamento. E que gerou a forma como a relação de trabalho ela é vista e ela acontece. Então, até antes de 2020, que foi quando a gente teve toda aquela situação, o mundo parou e tal, até 2020, apesar de que isso veio acontecendo fora do Brasil antes de 2020, do processo pandêmico, mas aqui a gente veio sentir oficialmente, realmente, 2020. Depois de 2020, né? Então, assim, até um tempo atrás... vamos falar aí da nossa geração para trás, sim. Os 40 mais, 50 mais, meu pai, minha mãe, né? Então a gente sempre pensava assim, quando eu me aposentar, quando eu conquistar um cargo, era sempre no futuro, sim. Sabe? Era sempre no futuro. E como eu disse agora há pouco, a gente tinha tanto receio de não encontrar um lugar bacana para trabalhar, a gente tinha medo que a gente acabava ficando ali e aceitando algumas coisas que não eram legais. A gente sabe disso, que existiam algumas coisas, e até hoje acontece algumas coisas que não são bacanas nas empresas. Veio o processo pandêmico. E o processo pandêmico, no meu interessante ponto de vista, e aqui trazendo um ponto também psicológico, a gente percebeu que a pandemia... ela trouxe pra gente a concretude da nossa finitude. A gente sabe que nós somos finitos, que daqui a algum tempo, ninguém sabe o tempo, sim. A gente não vai estar mais aqui. Sim. Mas isso ficava muito para depois. A gente
pensava isso depois. Com a pandemia, não. Veio a clareza de, será que eu tô aqui amanhã? Não sei. Então, eu não vou esperar o amanhã para viver o que eu posso viver hoje, certo? Além, e somado a isso, houve uma mudança de que essa nova geração que está entrando no mercado de trabalho, ela tem muito mais acesso à informação, certo? Ela tem tudo muito rápido. E tudo muito rápido. Uma coisa aconteceu na China, daqui a 15 minutos, meia hora, 1 hora no máximo, já está rodando nas redes sociais e por aí vai. Então, essa nova geração, ela começou a dizer assim, olha, eu até quero trabalhar, mas entenda, eu vou trabalhar de 8 às 18, porque eu tenho uma vida. Eu vou trabalhar, eu vou entregar resultado, se você me der clareza de qual é o resultado que eu tenho que entregar. Verdade. Existem pesquisas que dizem que até 2030 a gente vai ter dificuldade de encontrar pessoas que queiram assumir cargos de liderança. Por isso que esse tema é extremamente importante. Por quê? Porque quando os mais novos olham para as pessoas que já foram líderes, o que ainda são, o que as pessoas veem? O que esse jovem vê? Pessoas cansadas, estressadas, que não tem tempo para a família, que só tem hora para chegar e não tem hora para ir embora. Aí eles olham e dizem assim... Não quero isso para mim, né? Eu que quero isso para ganhar, sei lá, 100, 200, 300 reais a mais? Não quero. Claro, gente, que isso tem... É um debate que precisa de mais... conversas, né? Sim. Enfim, mas aqui eu tô falando de uma forma geral. Então, houve essa mudança de mentalidade, certo? E com essa mudança de mentalidade, na verdade, a clareza trouxe essa mudança de mentalidade. Então, as pessoas querem saber hoje, como é que é a cultura dessa empresa? Sim. Essa empresa é um ambiente bom para se trabalhar? A liderança é uma liderança boa? Juliano, tu tá me dizendo, então, que liderança tem que ser boazinha? Não. Ela tem que cobrar eficiência, ela tem que cobrar resultados, mas a gente precisa saber como fazer isso, entendeu? Então, hoje, essa conjuntura, esse movimento, fez com que a gente esteja tendo essa dificuldade de trazer pessoas para processo seletivo, contratação e retenção de mão de obra. Esse tema, liderança, é um ovo. É um tema que tem várias ramificações que se deixar a gente vai aqui noite adentro falar do assunto. Verdade. Nesse tempo que você tem aí de experiência como liderança, na Boom, qual é os tópicos que os líderes das empresas, eles evitam conversar com seus liderados, com seus colaboradores? Baixa performance, certo? Desalinhamento de expectativas, comportamento inadequado. Então, aquilo que a gente conversou mais há pouco, né? O líder hoje, ele tem essa dificuldade de ter conversas difíceis. Hoje na verdade, a gente parece que tem medo de ter conversas muito difíceis. A gente tem medo de chegar e dizer assim, olha, Lene, você entrega muito aqui. Esse resultado, isso aqui que você faz com perfeição. E a gente tem também isso aqui que a gente precisa melhorar. Entendi. Então, a gente também está muito focado na entrega de resultado, na venda, naquela correria do dia a dia, que a gente meio que vai deixando isso de lado. A gente vai deixando isso de lado. E essa falta de conversa, tudo aquilo que a gente não conversa vai virar cultura, certo? E essa cultura, ela não vai ser bacana. E hoje, para mim, a decisão, o tópico mais difícil que as empresas têm é você deixar na empresa pessoas que não fazem mais sentido na empresa. As pessoas que fazem muito mimimi. As pessoas que fazem muito mimimi, ou as pessoas que minam a cultura da empresa. Pessoas que não estão comprometidas com a empresa. Juliana, como é que eu sei que uma pessoa está comprometida com o meu negócio? A gente precisa de algumas estruturas base. Você tem a sua missão, visão e valor desenhado? Tem que deixar isso bem claro, né? Tem que deixar isso claro e tem que deixar isso vivido. Às vezes a gente chega num cliente, tá lá na parede um quadro lindo, a cor mais linda do mundo. Missão, visão, valor.
eu chego pro dono, repete a tua visão para mim. Ah, não sei. Já começou que temos problema. Eu chego para os líderes que estão ali. Repete para mim quais são os valores da empresa. Ah, não sei. Então o quadro está servindo mesmo só de quadro. Só de quadro, para enfeitar a parede. E o que hoje faz com que a equipe engaje, que a equipe entregue resultado? Quando a gente tem clareza. Eu acho que hoje o que mais quem está numa empresa quer e precisa, na verdade eu acho que sempre foi necessário, a gente é que nunca olhou muito para isso. Clareza. A Lene me contratou. O que é que você quer que eu entregue? Seja claro para mim. Então, às vezes, a gente tem pessoas desalinhadas com a cultura da empresa, porque talvez não ficou claro para ela o que ela precisa entregar. Não está claro qual é a cultura da empresa. E eu sempre gosto de deixar claro que toda empresa tem cultura. Se você escutar alguém dizer por aí, sua empresa não tem cultura, não. Cultura é tudo aquilo que acontece quando o dono não está presente. Entendi. Então, a gente tem uma empresa que está rodando, que a gente vê que tem muito disse-me-disse, é a cultura da empresa. A gente dá uma ordem e a ordem não é cumprida, é a cultura da empresa. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo e corrigir a rota. Então, hoje, para mim, a maior dificuldade, o maior desalinhamento do processo de liderança nas empresas é você não ter essas conversas difíceis e você não tomar decisões difíceis de... Tem aquela pessoa que não está entregando resultado. Já conversamos, já fizemos tudo que é permitido ser feito. Se depois de tudo isso, a pessoa ainda está lá, aí não é mais problema da pessoa, Lene. É problema da empresa, problema da liderança, que não tomou a decisão de, ok, você não fica mais aqui porque você não tem mais alinhamento com a minha cultura. Juliana, mas está difícil encontrar pessoas. Perfeito, realmente está difícil. Mas faz uma análise. O que vai te causar mais prejuízo? Você ter uma pessoa a menos e ter aquelas atividades, sei lá, talvez redistribuídas, ou você mesmo assumir aquilo enquanto você não contrata alguém, ou você tem alguém minando a tua empresa, fazendo os processos não acontecerem, fazendo as pessoas ficarem chateadas, com fofoquinhas, disse-me-disse. Entendi. Entendeu? Então, isso é onde a gente entra com a maturidade de liderança. Que legal, gente, esse bate-papo. É como a gente falou, a gente poderia ficar aqui horas e horas falando sobre liderança, porque é um tema muito relevante. É verdade. Muito, muito mesmo. É verdade. Juliana, eu quero te agradecer demais por essa oportunidade, porque conversar com Juliana Porto é conversar aí com mais de 20 anos de estrada, mais de 20 anos de liderança, conhecendo empresas, indo para dentro da empresa mesmo, fazendo a maior transformação para o empresário. Eu queria seriamente que você olhasse para aquela câmera e deixasse um recadinho para as mulheres líderes, para o líder que está nos assistindo. Quero que você deixe essa mensagem carinhosa e impactante para a gente. Tá. Líder, entenda que para você fazer uma liderança de alta performance, uma gestão bacana, você não precisa ser bem visto, você precisa ser responsável. A partir do momento que você entender isso, porque foi o que eu entendi lá atrás, quando eu assumi cargos de liderança, eu queria ser muito bem vista, eu queria ser aceita por todo mundo, eu queria ser amada. E aí eu percebi que não fazia sentido. Por quê? Porque você que é líder, você precisa entregar um resultado. Você precisa fazer a coisa acontecer. Você precisa tomar decisões. Então, entender que a responsabilidade, ela é mais importante do que ser bem visto. E quem está num cargo de liderança precisa entender que a gente não vai agradar todo mundo. E talvez vai ter momentos que a gente não vai agradar ninguém. Mas quando o resultado vem e ele é bacana, todo mundo vai ganhar com isso. Mas, se o resultado não for tão bacana assim, a única pessoa que vai ser responsabilizada é você que é líder, porque você não tomou a decisão certa. Então eu deixo aqui essa minha frase. Liderar não é ser bem visto, é ser responsável. Show, dado o recado, Juliana. Gente, vamos ficando por aqui. Muito obrigada. Compartilhe, não é isso, Juliana? Por favor, curtam, comente, compartilhe. Curta. Exatamente. Esse conteúdo tá,
supimpa, tá ouro demais. Para Perfeito. ficar só com uma das pessoas. Compartilhe, comente, curta, que ó, vale muito a pena. Obrigada, viu, Juliana? Lene, eu que agradeço. Falar de liderança para mim é maravilhoso, porque é um tema que eu sou apaixonada. E se deixar, eu vou falar aqui horas e horas e não vai faltar assunto. Agradeço demais o convite. Me sigam também nas redes sociais. Sim, deixa sua né? arroba, por favor. @JuPortoAdvisor. Sigam também a S2B Consultoria, que é a empresa do Grupo Boom, que tem a consultoria. Ou então sigam o nosso grupo, enfim. Estamos aí nas redes sociais e à disposição para quem realmente entender que a gente pode contribuir. Ai, que legal, que show. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.